Baruch Hashem. Muito bem, gente. Essa brachá, número 18, é Modim Anachnu Lach, começa assim a brachá. E o primeiro ponto aqui importante é que nós devemos nos inclinar no começo e no final dessa brachá. Então, no começo, quando nós dizemos Modim Anachnu Lach, nós devemos nos inclinar, Shatahu, aí podemos levantar, e no final dela, porque ela vai terminar com a brachá. E quando nós falamos, então, Baruch, nós nos inclinamos de novo. Vamos ler passo a passo cada palavra dessa brachá, e ela contém algo muito importante. Ela tem muitos segredos, essa brachá, e ela contém o sentido profundo da nossa dedicação, do nosso posicionamento diante de Hashem da maneira correta. Os sábios dizem que a pessoa que não se inclina no começo e no final, ele corre o risco, né, de ter a sua coluna torcida como as serpentes. Porque a serpente, originalmente, ela andava como homem, reta. Mas, pela atitude que ela teve de sempre estar não agradecida pelas coisas recebidas e, de uma certa forma, né, reclamando daquilo que não recebeu, uma atitude orgulhosa, né, uma leitura errada da realidade, ela acabou sendo usada pelo mal, trazendo, né, o homem, né, e a mulher, induzindo eles a fazer algo que, obviamente, foi uma desobediência a Hashem, e essa serpente ela foi julgada, né, a rastejar no chão, ter sua coluna torcida. Então, os sábios dizem que nós devemos nos inclinar no começo e no final dessa brachá para não nos tornarmos como as serpentes. É claro que o que está sendo falado é mais do que nós imaginamos, porque essa brachá ela contém um tipo de atitude que nós devemos ter. Uma atitude que realmente vai nos proteger e nos colocar numa posição de um relacionamento muito profundo e conectado com Hashem. Então ela começa dizendo o seguinte: Modim, nós agradecemos, né? Modim Anachnu, nós agradecemos, Lach, a ti, Shata Hu, né? Tu que és Hashem Elokeinu, o nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós agradecemos é o reconhecimento, que é uma revelação divina, que o Criador, aquele que é ilimitado, aquele que limitou todas as coisas, mas ele mesmo é ilimitado, que ele é o nosso Deus. Continuando. Verohei avoteino, e o Deus dos nossos pais, Leolam Vaed, para sempre e eternamente. Tsur Hayenu, né, a rocha da nossa vida. Magen Ishenu, o escudo da nossa salvação. Atahu, tu és Ledor Vador, de geração em geração. Nodelecha, agradecemos a ti, o Nesaper Tehilatecha, e nós vamos relatar, contar os teus louvores. Al Hayenu,
sobre nossas vidas. Amesurim beyadecha, e nós estamos comprometidos, né, dedicados em tuas mãos. Veal nishmoteinu, né, e sobre nossas almas, aqui no sentido da neshama, né, no sentido mais alma, mais elevada, apekudot lach, estão confiadas a ti. Cada noite a nossa neshama, que é elevada quando nós dormimos, né, a alma mais elevada, e fica a alma ligada mais ao corpo, que mantém o corpo vivo. Mas nossa alma mais elevada, ela é confiada ao Eterno e devolvida, né, ao amanhecer. Veal nisecha, e sobre os teus milagres, shebechol yom, e mano, todo dia, né, que ocorre conosco. Então, milagres diários. Veal nefriotecha, e sobre as coisas maravilhosas, as tuas maravilhas, vetovotecha, e as tuas coisas boas, né, a tua bondade, shebechol et, que tudo, né, que ocorre todo o tempo, né, erev, ao anoitecer, vavoker, e ao amanhecer, de manhã, vetzohoraim, e também à tarde. Continuando, Atov, o bondoso, o benevolente, que lo kalorachamecha, ou seja, a sua compaixão, ela não se cansa, não se exaura, não se esgota. Ve'a merachem, e compassivo, que lo tamo chassadecha, que lo tamo chassadecha, porque a sua, né, benevolência, ela não termina, ela é ilimitada. Depois nós vamos falar sobre esse ponto, que é muito importante. Continua. Ve'al kulam, e sobre todos, ou e sobre todas essas coisas, no sentido literal, e sobre todos, Itbarach, bendito, Veitromam, e exaltado, Shemcha, seja o teu nome. Malkeino, nosso rei, Tamid, continuamente, Leolam Vaed, e para sempre eternamente. Vechol Achaim, e todos os vivos, Yodurra Selah, né, o reconhecerão em agradecimento para sempre. Vehalelu et Shemcha, e louvarão o teu nome. Bemet, ou seja, com sinceridade, com verdade. Ael Eshoateinu, essa é Deus da nossa salvação. Ve'ezrateinu, e da nossa ajuda, Selah, sempre. Baruch atah Hashem, aí nós vamos nos inclinar de novo, como a gente se inclinou no começo. Bendito sejas tu, Hashem, Atov, o bondoso, a fonte de todo o bem. Shemcha é o teu nome. Ulecha, e para, Nae lehodot, e para ti é correto, é devido, é bom agradecer e oferecer ações de graças. Muito bem. Aqui nessa Brahá, número 18, ela tem algumas coisas muito importantes, gente. Eu queria passar para vocês, né, para a gente entender isso. Primeiro ponto, o Midrash Bereshit Rabbah, né, fala que os vivos, né, agradecem a Hashem. E nós devemos agradecer a Hashem por cada respiração. Obviamente, não é que nós vamos estar conscientes 24 horas e por cada respiração agradecer, né, como de forma literal. Mas no sentido de que
nós viemos a lembrar continuamente da bênção que nós temos da vida, da existência, porque a nossa existência, a nossa vida, tanto no corpo como espiritualmente, na nossa alma, ela foi dada por Akadosh Baruch Hu. E é interessante porque os rabinos eles explicam que em 1 minuto nós respiramos exatamente 18 vezes. Vocês podem fazer o teste depois e ver se realmente funciona com 18 respirações por minuto. É basicamente isso, a menos que você se apresse ou demore. Mas se você respirar normalmente, são 18 respirações por minuto. E é muito interessante porque a palavra vida, Chai, ela tem o valor numérico de 18. Het tem o valor numérico de 8 e Yud tem o valor numérico de 10, exatamente 18. É muito importante reclinar, né, a cabeça, eu comentei sobre isso, tanto no começo, quando a gente fala a palavra modim, agradecemos, como no final, quando nós começamos então a concluir a brachá com Baruch. E o Talmud diz que quem não se inclina, a sua coluna pode ficar torcida como uma serpente. Então, uma coisa importante, a primeira lição aqui, gente, que é fundamental, Hashem, ele tem um desejo, nós sabemos, de conceder o seu bem divino à humanidade. A sua benevolência, ela é ilimitada. A bondade divina também é limitada. A compaixão do Eterno é limitada. Agora, o juízo, a correção, são aspectos ligados ao mundo das limitações. E por isso que se diz que o Eterno é ilimitado. Ele estabeleceu o mundo com a justiça, porque a justiça está ligada ao mundo das limitações. Ou seja, no sentido simples de entender isso, toda a correção, toda a necessidade de restituição e todo juízo, ele tem como objetivo reparar, né, um recipiente que está, de alguma forma, distorcido, bloqueado, sujo. Ele visa reparar esse recipiente para que ele possa estar apto novamente para receber a benevolência divina. É bem verdade que nem todos os recipientes terão condições de ser reparados, porque alguns vão estar num estado onde, infelizmente, podem chegar à própria extinção. Porém, sempre que houver uma sinalização, né, de um recipiente, de uma pessoa, de uma alma, no sentido de um processo de chuvá, vai entrar em contato com a benevolência ilimitada do Eterno. A benevolência, a bondade, a compaixão ilimitada do Eterno. Um ponto importante, a gente fala, quando se falou sobre a serpente ela andava reta como ser humano. Mas, segundo os sábios, ela, pelo orgulho, né, pela falta, né, por um sentimento de que alguém tem algo a mais do que ela, pelo sentimento de se colocar na posição de se sentir injustiçada de alguma forma, ou se colocar numa posição de sentir inveja, em razão de que considera que lhe falta algo que outra pessoa tem e que ela deveria ter, e por isso ela se sente mal que aquela pessoa tem o que ela não tem. Então ela se deixou levar, por toda essa
esse sentimento errado e, por isso, atraiu sobre ela a força do mal que a usou, trazendo o desvio, né? Colocando esse sentimento também na mulher e depois no homem. Muito bem. Tudo isso tem sentido mais profundo, claro, mas estamos falando apenas no sentido mais direto. Então, todos nós temos situações boas e ruins, e nós vamos equilibrando essas coisas, né? Agradecendo pelas coisas boas e superando as dificuldades. Agora, existem momentos quando as dificuldades elas são mais presentes na vida de todos nós, né? Existem momentos que começa a acontecer uma dificuldade atrás da outra. Esses momentos, eles são momentos muito importantes, porque quando essas coisas acontecem, ou seja, há uma intensidade de dificuldades, acaba uma, começa a outra, e você sente realmente que as coisas ficaram muito difíceis. Esse momento ele é fundamental, e a maneira que nós vamos enfrentá-lo e nós vamos lidar com ele vai mudar completamente o nosso futuro. Então, se for feita uma leitura incorreta desses momentos, isso inevitavelmente vai levar para uma jornada muito complicada, porque vai acrescentar, né, como diz, uma dívida, juros sobre juros, e a situação vai ficar bastante complicada. Então, quando nós somos testados de uma maneira muito forte e tribulações muito grandes ocorrem conosco, nós só conseguimos sair dessa situação de uma maneira correta e bem-sucedidos se nós entendemos uma coisa simples e difícil, que o Eterno, ele é plenamente justo. Então, o que está acontecendo conosco tem um objetivo, está nos corrigindo, ou está quebrando aquele par, ou está nos preparando para um mérito, nos concedendo um mérito, que será necessário para algo muito bom que Hashem está preparando para nós. Esta é a visão correta que nós devemos ter. Não focar naquilo que está sendo usado diretamente contra nós, ou seja, se você está, por exemplo, no seu trabalho e a sua grande tribulação é que entrou um novo patrão que não gosta de você, que não simpatiza com você, e tudo aquilo que você lutou a vida toda e as promoções que você iria receber, tudo isso você não vai receber, ele vai beneficiar outras pessoas, comete certas injustiças que você vê que são injustiças. Então, independente das suas ações, porque a aceitação do jugo divino não nos priva de ações. Nós podemos agir, nós podemos pleitear as coisas, nós podemos agir. Porém, internamente, é preciso que haja uma decisão do que você vai pensar, como você vai lidar com isso. E a melhor maneira de lidar é dizer ao Eterno, se essas coisas estão acontecendo comigo, existe um motivo. Então, eu aceito, né, naquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, mas a dificuldade, o sofrimento, as tribulações,
que estão sendo causadas por essa situação, eu sei que é algo que eu preciso passar. Então você aceita o jugo divino das coisas que estão acontecendo com você. Quando você aceita isso, você evita que se estabeleça alguns sentimentos que são extremamente perigosos, como mágoa, rancor, ou ficar focado numa raiva pessoal com alguém que você acha que foi aquela pessoa que fez tudo de errado. Não. Ele é apenas um entregador, né? Ele é apenas uma pessoa que está chegando até você naquele momento e trazendo essas coisas que tem um motivo pelo qual você está passando. Nesses momentos, gente, se a pessoa conseguir entender, se a pessoa conseguir captar que é preciso ter a atitude correta, dizer ao Eterno: Eterno, o Senhor é justo. Tudo o que acontece na minha vida, o Senhor está no controle. E você realmente emerge numa conexão muito grande com Hashem. Faz o que você pode. Eu não estou dizendo para você ficar passivo às situações. No mundo da ação, você tem que agir de uma forma ou de outra, mas interiormente, dentro da sua alma, você aceita como algo que vai lhe trazer um benefício. E, de fato, todo juízo, toda correção está ligado ao mundo das limitações. E, em razão disso, são coisas que têm um limite, têm um tempo para acabar. O que é ilimitado é a benevolência e a compaixão divina. Depois, as coisas passam, coisas que pareciam que nunca iriam acabar, elas passam e você começa a viver uma realidade totalmente diferente. Você olha para trás, tudo que você passou, e você vê que tudo aquilo, de alguma forma, contribuiu. Tudo aquilo foi importante para que você possa, hoje, alcançar essa configuração e ter o mérito para isso. E, ao mesmo tempo, os momentos difíceis, eles deixam você mais quebrantado, cauteloso, deixa você mais humilde. Então ele traz também um benefício muito grande. Outra coisa importante no Midrash, Bamidbar Rabbah, fala que teve um determinado momento que uma praga assolou, né, Israel. E Davi, o rei Davi Melech, estava muito preocupado porque estavam morrendo 100 pessoas por dia. É aí que ele estabelece, né, que vira uma mitzvah, a prática de 100 brachot diárias. E quando ele estabelece isso, então a praga ela cessa e as pessoas param de morrer. E os sábios chegam a uma conclusão que é muito importante. Uma pessoa, por exemplo, que acorda de manhã e não agradece a Hashem, ela come e não agradece, ela bebe e não agradece. O dia continua, né? O dia acaba, ela não agradece. Essa pessoa, né, o dia vem, o dia vai, mas esse silêncio permanece. Ela não reconhece a providência divina. Ela não reconhece o milagre da existência, até do fato dela existir. Então, segundo os sábios, essa pessoa é como um morto. O seu silêncio é como o silêncio da morte. Ela não tem compreensão, ela não tem reconhecimento. Um outro aspecto dessa brahá fala sobre os milagres diários. Então, nós temos milagres que ocorrem à nossa vista e a gente não enxerga. Milagres simples, até, né, de uma respiração. Se você parar para pensar como funciona o seu corpo, é um milagre. A gente faz uma brachá diária
que se algo que está fechado, apenas uma pequena coisa que está fechada, abrir, ou algo que está aberto, fechar, a vida do corpo, ela vai embora. Então, é um milagre diário que acontece na nossa vida, em todos os aspectos, para que a gente possa existir, para que a gente possa estar aqui fazendo todo esse trabalho de retificação, cumprindo o propósito divino. E os sábios dizem também que existem muitos milagres que, na verdade, eles são ocultos, que nós não enxergamos, mas que eles ocorrem diariamente. Então, essa brachá, ela traz essa lição importantíssima de nós agradecermos a Hashem de todo o coração, de nós entendermos que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem realmente um propósito muito, muito grande e nós devemos saber fazer a leitura correta das situações. Eu queria trazer agora um pouco sobre o que aconteceu conosco e o que tem acontecido hoje e trazer um pouco a realidade, aquilo que a gente, mesmo nos momentos mais difíceis, nós mencionamos. E agora, quando a gente vê o fruto, é preciso a gente lembrar disso. Quando a gente estava passando muita tribulação e perseguições, e muitos ataques, né, e uma fúria muito grande, né, nós permanecemos ali resistindo àquelas situações e muitas vezes nós falávamos, gente, isso está acontecendo, que tem algo bom, muito bom para vir sobre nós. A gente falava até por uma questão de emuná, né, até para suportar melhor aquelas situações. Mas qual foi a atitude que nós tomamos? Nós desistimos? Não. Nós recuamos? Também não. Nós continuamos sem parar com o propósito de fazer a vontade divina. Chegamos aqui com as dificuldades, fomos superando uma dificuldade ou outra, elas foram surgindo no começo muito intensas e começaram as conversões. Gente, a dimensão hoje do que está acontecendo é algo inimaginável, muito além da nossa capacidade de entender. Se as tribulações e as dificuldades e aflições que nós passamos foram grandes, a recompensa é além da nossa capacidade de entender e além da nossa expectativa. Hoje nós estamos aqui sendo tratados de uma maneira impressionante. Nós temos um tratamento que está sendo dedicado a nós, a todos que estão aqui, com tanto carinho, com tanta disposição de ajudar, com tanta admiração, né? Eu vejo as pessoas sem cansar repetir várias vezes, olha, as pessoas da sua comunidade são todas almas muito especiais. Eu já ouvi isso várias vezes, né? As pessoas também valorizando o trabalho, né, que eu, a minha esposa e todos, né, fizemos juntos, né, valorizando muito isso e concedendo a todos nós, né, um mérito pelo trabalho que foi feito. Então, eu estou vendo o fruto disso, né? A gente, numa dimensão que nós nem imaginávamos. A gente lia os livros dos grandes sábios, agora nós estamos rodeados, né, de grandes sábios da nossa geração. Então, o que está acontecendo conosco, com a Beit, e pouco a pouco
cada um vai se envolver nisso, né? Todo mundo tem que ter paciência, vai existir o tempo para cada um se envolver mais nessa configuração. Existe o mérito de cada um, existe o momento de cada um, existe as dificuldades a serem superadas por cada um, mas inevitavelmente aqueles que ficarem firmes vão alcançar isso. É algo que faz com que tudo que nós passamos tenha valido a pena. Faz com que tudo que a gente estudou, tudo que a gente, todas as dificuldades superadas, hoje existe um fruto disso, real, muito grande, né? Eu tenho passado para vocês um pouco do que tem acontecido. Eu não tenho passado tudo por uma questão de um princípio que existe, né? Eu acho que eu passo o necessário para encorajar vocês. Eu não estou passando tudo. Porque quando a gente fala de tudo, né? Quando a gente começa a falar de todas as coisas e não somos comedidos, né? A gente corre o risco de, ao falar, ter um orgulho, ter algo que abre uma possibilidade de uma ação, né, da Sitra Hará. Então, ser comedido é algo muito sábio, e por isso eu tenho passado para vocês o necessário para encorajar vocês. Mas o que está acontecendo é mais do que eu tenho falado. Mas acredito que o que eu tenho compartilhado já é necessário. Já é o necessário, é suficiente para que encoraje vocês e vocês entendam que vale a pena fazer a vontade de Hashem. Uma outra coisa que é muito importante todos assistirem esse vídeo que eu postei, né, sobre profecias. E esse vídeo, ele nos coloca numa posição muito importante, gente. Porque a gente vê que, segundo as profecias, de fato, né, de maneira inequívoca, falta menos tempo que nós imaginamos. Então, nós temos um tempo relativamente curto, considerando que o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, vem a reinar pelo menos 200 anos, pelo menos, né, 200 anos, ou obviamente um pouco mais que 200 anos, faz com que o tempo até esse momento seja muito curto, né, faltando apenas ocorrer uma guerra, que é a guerra de Gog, na terra de Magog, e logo após essa guerra, no final dela, um grande livramento, é a terceira guerra mundial, né, que ocorrerá, e um grande livramento, e então o estabelecimento da era messiânica. A era messiânica é algo que nós nem imaginamos. O sentimento que nós vamos ter é algo além da nossa imaginação. Ou seja, todo o mal ele será retirado da terra. Então, segundo, né, as profecias, a terra vai se encher do conhecimento do Eterno. Ou seja, vai haver uma configuração impressionante que nós nunca vivemos, nós nunca tivemos a oportunidade de viver uma configuração como essa. Mas é muito provável que muitas pessoas estejam, né, Bezrat Hashem, venham sobreviver, né, todas essas guerras que irão acontecer e possam fazer parte desse momento tão especial que virá em breve. Então, é isso. Essa brachá, ela nos lembra de estarmos agradecidos a Hashem. Não agradecimento só da boca para fora, mas através de um reconhecimento de que Hashem realmente ele quer o bem em todos os momentos. Nos momentos difíceis,
né? Temos que nos esforçar para entender isso. Nos momentos mais fáceis, fica mais tranquilo. Nos momentos de muita coisa boa acontecendo, é muito mais fácil. Mas em todos os momentos nós precisamos focar nisso, ter a atitude correta. Ou seja, agradecer a Hashem. Se nós estamos imersos nisso, as coisas funcionam, gente. As coisas dão certo. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que está aqui conosco e como as coisas aconteceram de maneira impressionante, né? Porque a pessoa trouxe um certo valor e quando chegou o momento de estar acabando, né, aquela reserva e já está numa situação, aí surgiu uma coisa muito boa. Alguém convidou para um tipo de trabalho, puxa, foi algo impressionante. Então, quando a gente quer fazer a vontade de Hashem, Ele vai nos ajudar. E nós temos que entender que Ele é justo, Ele é essencialmente a fonte de todo o bem. Se existe correção, se existe juízo, isso são forças que têm que ocorrer no mundo das limitações. Eles visam corrigir o recipiente, limpar, enfim, preparar o recipiente para voltar a receber o bem divino. Então, o bem divino é o grande objetivo e é uma força ilimitada. A benevolência divina do Eterno é ilimitada. A benevolência, a bondade divina é ilimitada. Então, esse é o aspecto fundamental que nós temos que entender. Agora, nós temos que guardar nosso coração. Cada um na sua realidade. Cada realidade tem sua dificuldade e não tem como se comparar. Alguém pode falar, o que eu passei é mais difícil do que o fulano passou. Não existe isso. Cada um enfrenta a dificuldade com uma configuração pessoal e uma dificuldade para um pode ser considerada muito mais difícil do que para outra pessoa. Mas cada um tem que enfrentar suas dificuldades e permanecer, ter a atitude correta e colher depois os frutos. A Beit El-Shama como um todo. Nós estamos hoje colhendo um fruto de ver sendo um sonho se realizar. Um sonho. E vou dizer a vocês algo, gente. Eu tenho presenciado, porque eu vou sempre no mikve, eu presencio, né? Eu vou junto com a Silvana, né? A maioria das vezes, às vezes já fui só, mas a maioria das vezes vou com a Silvana, e a gente presencia o mikve e às vezes a reunião, né, das pessoas que vão para o Beit Din. E nós vemos várias pessoas envolvidas. Então eu ouvi, né, pessoas dizendo coisas que são absurdas. Absurdas. O judaísmo ortodoxo tem uma kedushá, tem algo muito especial, gente. Os rabinos, eles ficam muito felizes quando vê pessoas assim dedicadas. Não tem nada, eu vi pessoas falando coisas absurdas, né, de racismo, de isso, daquilo. Não existe nada disso, gente. Quando uma alma chega na frente e aquela alma, ela tem algo verdadeiro, o que sai para fora é a fragrância da alma. E ela transcende tudo. Tudo, tudo, tudo. E é isso que é visto. Entendeu? Não é nenhum outro conceito que vai definir. Então, o que eu tenho visto aqui é exatamente isso, né? Uma surpresa muito agradável e convivendo com pessoas muito iluminadas. Agora, aqueles que estão ouvindo têm que entender que é preciso, e aqueles que querem se converter, que existe uma dificuldade
existe um obstáculo, mas esse obstáculo, ele essencialmente está dentro de você e foi colocado na medida correta, o qual você precisa superá-lo. Ele não está fora, ele está dentro de você. Quando você toma a decisão correta e você se volta da maneira correta para o eterno, e você toma as decisões corretas dentro de você, e você acerta o seu caminho com o eterno, então as coisas externas elas são resolvidas. Mas a maior dificuldade ela está dentro de você. Está exatamente aquela dificuldade que é colocada sobre cada um que tem o desejo, tem a vontade de tomar esse passo e vai enfrentar essa dificuldade dentro de si mesmo. E quando você enfrenta isso, você supera isso, então a dificuldade externa ela vai se dissolvendo pouco a pouco. Então, gente, Baruch Hashem, vamos lembrar toda vez que fizer essa brachá em cada um desses aspectos. Né? Lembrar de agradecer, reconhecer a bondade divina, reconhecer também que a nossa porção é a nossa porção, ela é justa, ela foi dada a nós na medida correta. As dificuldades, os sofrimentos, a alegria, felicidade, os sonhos realizados, tudo faz parte. E nós devemos estar muito imersos, né, com a nossa conexão com Hashem para nós superarmos tudo isso e nós avançarmos. E o desafio, o limite sobre sua jornada está dentro de você. Esse limite não está fora. Hoje aconteceu algo muito interessante. Eu volto a dizer. É uma pessoa que veio, né, com um valor e já estava acabando o valor, né? E aí surge uma situação impressionante, né? Uma situação muito boa mesmo. E isso é fruto dessa atitude. A grande dificuldade, gente, e nunca esqueçam isso, está só dentro de você, dentro de cada um de nós. O que vem de fora, as dificuldades que vêm de fora, a superação delas depende muito do que está acontecendo dentro de você. Tem pessoas que antes de começar um projeto, elas já perderam. Elas já desistiram. Elas vão dar os passos só para confirmar, para que elas possam dizer, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Elas já decidiram que não irão ter sucesso. Elas só vão dar os passos para comprovar isso. Mas tem pessoas que a dificuldade externa ela pode aumentar o quanto for, a sua atitude interna não muda em nada. E no final, quanto maior for a dificuldade, maior vai ser a alegria. Eu não quero que ninguém sinta, né, e pense, puxa, eu ainda estou aqui, não está acontecendo, não. O que já está acontecendo é algo que traz uma luz para todos. E digo mais, se alguém falar assim, olha, eu decidi que eu quero, digamos, as pessoas que estão no processo de conversão, elas dizem, eu decidi que eu quero me converter. Eu vou me preparar e planejo daqui a 1 ano, 2, 3. Você entrou numa configuração que diante de Hashem você está, de fato, no processo de conversão. Você começou o seu processo.
Você começou. Você já está inserido nele. Teve um caso de uma pessoa aqui em Israel, eu soube, na Midrashá, uma menina que veio sozinha, enfrentou as dificuldades, né? Os pais não entenderam no começo e faltava apenas uma reunião e houve um atentado e ela foi vítima e faleceu. Os rabinos consideraram ela como judia e foi enterrada num cemitério judaico. Você fala assim, mas os rabinos terem considerado ela como judia, isso muda alguma coisa? Muda completamente. Você, quando tem um rabino, um Beit Din aqui na terra de homens justos, que são considerados tzadikim, esse Beit Din, as decisões que ele toma, ele tem um efeito de aceitação no reino espiritual. O Eterno deu esse benefício, esse recurso ao povo judeu. Então, quando você fala, eu estou no processo de conversão, eu estou estudando, estou me preparando, você entrou numa configuração. Por outro lado, quando uma pessoa diz, eu sou, uma pessoa se coloca na posição de ser um Bnei Noach, um Ben Noach, um Bat Noach, e se dedica a essa configuração, ela também está garantindo para ela um lugar no mundo vindouro. Ela está também cumprindo a missão dela como Ben Noach, como Bat Noach. O Ben Noach e a Bat Noach, eles estarão em todo o processo junto com o povo judeu. Eles estarão nas etapas do mundo vindouro e tem muito mais coisas, gente. Eu estou estudando agora um pouquinho mais sobre essas coisas. Tem muita coisa. A evolução, ela continua. Ela continua, né? Ela continua. Vem a era do Mashiach, vem a era que a terra fica desolada, há o julgamento, depois as pessoas vão, aqueles que são aprovados estão no mundo espiritual, depois existe o mundo vindouro e continua. E até o final, na fase onde ocorre o pleno conserto das coisas, vai estar o povo judeu e vai estar o Bnei Noach. O Bnei Noach vai acompanhando todas as fases. Agora, cada um, dentro do propósito que se colocou, tem que ter convicção, tem que ter visão, tem que ter determinação, tem que vencer o maior obstáculo, que é dentro de você mesmo.